Olá, meus amigos pregadores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pregando a Palavra, o canal do site pregandoapalavra.com.br. É um grande prazer receber aqui o seu acesso, a sua visualização, e eu quero pedir a gentileza de que, caso você goste desse vídeo, deixe aqui o seu curtir, deixe o seu comentário caso você concorde, caso esse vídeo tenha sido de alguma maneira edificante para você, e que você também possa compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que têm apreço pelo tema da pregação, tá bom? Se inscreva no nosso canal, compartilhe nas redes sociais, vamos fazer essa comunidade de pregadores bíblicos e expositivos crescer ainda mais. Meus amigos, num vídeo passado, nós tratamos a respeito da introdução. Eu vou deixar ele aqui no card para nós. E nós falamos ali a respeito da importância de saber como iniciar um sermão, da importância de você capturar a atenção dos ouvintes assim que você vai iniciar a sua mensagem, de maneira que eles sejam preparados para aquilo que vai acontecer na sequência. Da mesma maneira como é importante nós prepararmos uma boa introdução, nós também precisamos saber como terminar as nossas mensagens, como concluir as nossas mensagens. E, infelizmente, tanto a introdução quanto a conclusão são alguns dos preparos enquanto o nosso sermão ele é desenvolvido, que eles são relegados, eles são deixados um pouco à parte e muitas vezes os pregadores não se preocupam muito como introduzir a mensagem e também como concluir a mensagem, tá bom? O grande ponto que eu quero tratar com vocês aqui, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para esse artigo que está no nosso site, e ele fala da introdução e da conclusão do sermão e da sua importância, tá? Aqui diz o seguinte, que todo professor, pregador, palestrante, orador, ele precisa saber como iniciar e como finalizar. Iniciar sem uma preparação adequada irá atrapalhar todo o andamento posterior. E concluir sem uma preparação adequada pode também jogar todo o trabalho que foi feito no lixo. Ou seja, se você não sabe como concluir uma mensagem que você iniciou, possivelmente todo o trabalho que você desempenhou pode ser lançado fora, porque não teve uma conclusão adequada. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que as pessoas elas recebam a mensagem e, ao final, saibam o que fazer com essa mensagem. Em algumas oportunidades, você já pode ter ouvido, né, muitas vezes o pregador dizer: essa é a mensagem de Deus para nós hoje, que Deus abençoe a todos. É assim que ele conclui, né? Ou então ele pode concluir de uma maneira, em conclusão, além do mais, e que Deus abençoe essa mensagem no nosso coração, tá certo? E, de fato, ele terminou a mensagem, mas não levou ali a uma conclusão do que ele havia dito posteriormente. Assim como a introdução captura a atenção de nossos ouvintes para algo que temos a dizer, terminar nossa apresentação sem uma devida conclusão pode encher nossa audiência de frustração. Ela vai perguntar: e agora? O que eu faço com tudo isso que me foi apresentado? A conclusão, como o próprio nome diz, precisa finalizar o assunto que foi iniciado. Se a mensagem ela começou com uma pergunta, precisa ter uma resposta. Se a mensagem ela começou com um problema, ela precisa ser apresentada uma solução. Se a mensagem começou com uma história, uma ilustração, uma citação, no final do sermão precisamos entender por que tal ilustração ou tal citação ela foi utilizada. Quando a conclusão cumpre o seu propósito, os ouvintes então são preenchidos com um sentimento de satisfação. Eles falam: agora eu entendi. Ou agora eu sei o que fazer. Além de concluir o assunto, a conclusão precisa mexer com a vontade dos ouvintes, que é o que chamamos de aplicação. Toda mensagem ela precisa ter uma aplicação prática na vida dos ouvintes. Eles precisam saber o que fazer com tudo o que foi dito. Muitos pregadores costumam aplicar os ensinamentos bíblicos à vida de seus ouvintes em cada divisão do sermão. Ou seja, se o seu sermão tem 2 pontos, em cada um dos pontos você vai fazer uma aplicação prática na vida dos ouvintes. Se o seu sermão tiver 3 pontos de divisão, em cada uma dessas divisões você vai fazer uma aplicação prática na vida dos ouvintes. Outros preferem fazer a aplicação no final, junto com a conclusão, justamente para impelir os ouvintes a responderem positivamente ao ensinamento que foi ministrado. É óbvio que existem diversas formas de você concluir um sermão. Umas vão ser mais eficazes para determinadas situações e outras vão ser menos. Mas o importante é que você saiba como concluir um sermão.
eu vou trazer aqui alguns pontos para a gente, algumas ideias aqui para você trabalhar a conclusão do seu sermão. Assim como a gente fez também a respeito da introdução, a gente vai trabalhar essa ideia na conclusão do sermão. Então, uma das formas de exemplos que você pode utilizar para finalizar o seu sermão. Retorne à história ou use uma história nova que complemente a introdução do sermão. Ou seja, se você começou a sua introdução com uma história, utilize uma história que retorne àquela inicial, ou então que complemente a história com a qual você começou a mensagem. Porque daí você vai conectar, tá certo? Você vai finalizar o assunto. Você começou com uma história, você vai terminar com uma história, e aí as duas se unem e completam a mensagem que foi dada. Ou então você vai contar uma outra história que faça uma menção àquela história inicial que foi contada quando você começou o sermão. Segunda maneira de você concluir, retorne à doutrina. Ao retornar a uma doutrina, na finalização do sermão, de uma forma ou de outra, as bases teológicas do sermão são reforçadas. Então, se você pregou e na sua pregação você quis enfatizar uma doutrina, retorne essa doutrina no final. Traga mais luz para essa doutrina. Terceira maneira de você finalizar o seu sermão, retorne a uma necessidade. Seja claro em demonstrar como a frase tema ou a sua proposição realmente corresponde à necessidade dos ouvintes. Ou seja, nós falamos em um outro vídeo aqui, vou deixar o link no card, a respeito da nossa que a nossa pregação ela precisa ter um objetivo, tá certo? Ela precisa ser intencional. Vou deixar aqui o link no card. Toda mensagem precisa ter um objetivo, ou então toda mensagem precisa suprir uma necessidade. Então, quando você estiver concluindo a sua mensagem, retorne a uma necessidade. Deixe claro, né, que todo ser humano, que a sua congregação, que a sua igreja está necessitando dessa mensagem, daquilo que foi apresentado na mensagem, tá certo? E aí você pode retornar a essa necessidade no final do seu sermão, para relembrá-los como que tudo que foi exposto atende essa necessidade. Outro ponto aqui, retorne à missão, caso isso ainda não tenha sido feito. Ou seja, a missão é aquilo que você quer que a congregação faça, tá certo? Lembre-se de que a missão é transformada pelo evangelho. Sugira algo prático que os congregantes possam fazer durante a semana que os leve a encontrar a Cristo. Ou aponte para alguma ação específica que alguém tenha feito e mencione Deus como o autor. Ou sonhe com alguma possibilidade que, pela fé, afirmamos que Deus deseja e para a qual ele capacita. Ou seja, sugira algo para que o corpo de crentes possa fazer ao receber essa mensagem. Compartilhar o evangelho com alguém, testemunhar com mais vontade, ser cheios do Espírito Santo. Ou seja, a missão aqui é algo que eles precisam fazer. Você vai dar uma missão para a congregação, tá certo? Outra maneira de você finalizar, faça referência à história cristã mais ampla. Ela pode ser necessária para levar o sermão à cruz, ou à ressurreição, ou então à Santa Ceia, ou alguma outra parte da história que focalize o coração do Evangelho. Ou seja, você pode, no final, demonstrar como que essa mensagem ela se encaixa dentro da história mais ampla da salvação. Ou como que a mensagem se encaixa dentro do plano da salvação que foi realizado por Cristo. Outra maneira de finalizar, e a última aqui, proclame o Evangelho. Isso pode ser feito durante todo o sermão, mas próximo ao fim do sermão, quando as boas novas estão evidentes e as pessoas experimentaram o amor de Deus, é o momento apropriado para celebrar o Evangelho. Ou então, você exaltar a cruz de Cristo, exaltar o sacrifício de Cristo, exaltar o perdão oferecido por Cristo, exaltar a glorificação que nós iremos receber da parte de Cristo, você pode finalizar o seu sermão, então, exaltando a Jesus, que é uma das melhores maneiras aqui de você finalizar. O Evangelho é o que alimenta tudo ou mais na vida e no ministério da igreja. Vale a pena ficar animado com ele. Ou seja, muitas vezes nós temos mensagens que proclamam o Evangelho, mas parece que é algo comum. Né? Nós tanto ouvimos falar a respeito que as pessoas já não se empolgam tanto quando o Evangelho ele é proclamado num sermão. Mas esse é um motivo para a gente se regozijar e deve ser o ponto alto do sermão. Então, é muito feliz aquele que conclui a sua mensagem com a proclamação do Evangelho vibrante, alegre, efusiante, de maneira que contagia as pessoas.
Meus amigos, saiba também como finalizar a sua mensagem. Eu acredito que uma das piores situações é aquelas na qual o pregador ele diz: olha, finalizando ou acabando o sermão, e aí ele leva mais 10 minutos, 15 minutos para finalizar. Ou então, ainda depois, ele faz a oração final, e depois que ele faz a oração final, como se ele tivesse esquecido de algo, ele ainda fala por mais 5, 10 minutos para concluir a sua mensagem. Ou ainda, na própria oração final, ele leva mais 15 minutos ali, concluindo algo que ele deixou de fazer no sermão. Se preocupe com essas questões. Saiba como introduzir um sermão, saiba como concluir também um sermão. Aqui foram colocadas algumas ideias que você pode aproveitar e eu tenho plena certeza que o seu sermão será muito mais poderoso. Meus amigos, continuem pregando. Deus achou por bem salvar os que creem, por meio da loucura da pregação. Que Deus te abençoe.